Torcedando rápido no ar, Melhor FM, parabéns, Fezan, pela classificação, suada, né? Apesar da temperatura em campo, mas o jogo também foi bastante pesado, né? Quero que você fale a respeito, né? Venceu o primeiro jogo lá, agora conseguiu controlar, mas não era muito bem isso que você queria, essa pressão no meio do início ao fim, né? Digamos, as equipes aí poderia ter marcado algum gol para tranquilizar mais, né? Não era muito isso que você estava esperando pro jogo em si, né? Na verdade, assim, é lógico que a gente sempre quer, com 1 minuto de jogo, fazer um gol e controlar o jogo com o resultado à frente, né? Fica mais fácil, mais confortável. Mas a gente tem que ser inteligente, saber jogar o jogo. O jogo começou 1-0 para nós. A nossa estrutura defensiva ali, da forma que nós treinamos e trabalhamos, correspondeu muito bem, tanto que eles tiveram um grande lance de perigo, na verdade 2, né? 2 grandes lances de perigo no primeiro tempo, mas a gente também, né? Então um jogo igual, e assim, não tem como, agora nessa fase não vai ter jogo fácil, só ver os resultados aí, né? Tudo 0-0, 1-0, os times são muito equilibrados, o Rio Branco poderia muito bem ter ganho da gente, ter classificado, eu falei isso numa entrevista na semana, uma pena que um desses 2 times ia ficar de fora, porque o Rio Branco é uma grande equipe, mas a gente sabia que ia ser assim, ia ser no sufoco mesmo, porque daqui para frente vai ser assim. Gustavo Tomazelli, Inverso na área, parabéns pela classificação, Ademir. Queria que você falasse do setor ofensivo, principalmente da segunda etapa. Só que conseguir armar jogadas bem no meio campo, faltava talvez a definição, né? Isso é uma coisa para trabalhar, para saber definir em jogos como esse, né? Agora entrar numa quarta final talvez seja o grande fator de classificação, saber definir. A nossa equipe é uma das equipes que mais fez gols na competição, né? Eu acho que a gente tem um ataque, se a gente for olhar a nossa linha de ataque, Lucas Douglas, Antônio, Miguel, nós estamos falando aí de quase 20 gols, né? Então, eu acho que não é esse o problema. É uma questão que do outro lado tem um adversário, tem um zagueiro que vai saber bloquear um chute, bloquear uma finalização, né? Nós sabíamos que o jogo era um jogo de transição, que eles jogam com a linha bem alta, eles tinham que ganhar o jogo. E nós exploramos isso, os contra-ataques, tanto que nós tivemos alguma chance na cara do gol. Méritos também do Fernando Henrique, nós estamos falando de um goleiro que já foi de seleção brasileira. E essa análise que a gente faz. Eu acredito que nosso time está num caminho muito legal nessa questão da fase ofensiva. Lauro Arthur do canal do Informa Limeira, primeiramente parabéns, chegou, no primeiro tempo acabou não sendo como a torcida imaginava que seria, né? Com a vantagem, tendo que administrar, mas a Inter acabou melhorando no segundo tempo, apesar de que, aí vai a pergunta, no caso, né? As finalizações. Como vai ser, então, no caso, o treinamento daqui em diante, para terminar, primeiro de tudo, para conseguir chegar à Série C, falta mais um adversário apenas. A gente viu hoje bolas aéreas muito altas, ali na torcida e tal, e a finalização muito grave. O que vai ser feito sobre isso? Cara, foi o que eu respondi para ele. Nós temos, assim, um ataque muito bom. Eu falei, se juntar os 3 do nosso ataque que tem jogado a maioria dos jogos, nós estamos falando aí de muitos gols, né? Eu não fiz esse estudo, mas eu acredito que talvez não tenha nenhuma equipe com um ataque que fez tantos gols aí como nós. E aí, como eu vinha te falando, eu procuro sempre olhar para o copo cheio. Pô, legal, não fizemos gol, mas é a nossa defesa, né? Quando precisou o Saulo estava lá, quando precisou o Lucas Santos estava lá, quando precisou o Frazan estava lá. Às vezes a gente só olha para o ataque, para o gol, mas o jogo não é só o ataque, o jogo é defesa também. E lembrando que sempre vai ter um adversário do lado de lá. Quando a gente avalia, é muito comum o torcedor, e às vezes até a imprensa, avaliar só os 11 nossos. Mas os 11 não estão sozinhos no campo, tem 11 do outro lado, e aí você tem que fazer essa análise. Como o outro time se comportou? O time dele joga com 3 zagueiros. É muito difícil de você infiltrar, né? É muito difícil. Então, como eu disse, é lógico que a gente sempre treina a finalização, a gente sempre treina a fase defensiva, mas eu prefiro olhar para o copo cheio, que a gente está classificado aí para o jogo do acesso, e se Deus quiser vai vir esse acesso. Fezan aqui, boa noite, Guilherme Souza do Ministério do Esporte. A gente constrói o resultado do Banco do Espírito Santo e sabe aproveitar para si mesmo, não tentando, claro. O que o professor Fezan tira de conclusão desse resultado, faltando agora 2 passos para o sonho do acesso? A conclusão que eu tiro é que é maravilhoso, né, cara? Nós fizemos, o Rio Branco fazia, a última derrota do Rio Branco tinha sido em maio. Não sei se vocês sabem disso, a última derrota do Rio Branco tinha sido em maio. Né? Você colocar em junho, julho, agosto, nós estamos falando de 3 meses que o time não perdia e um time que é muito forte na sua casa. E a gente ganhou lá dentro.
Por isso que eu falo, a gente olhar pro copo cheio, né, cara? E aí aqui, hoje, nosso sistema defensivo funcionou muito bem. A conclusão que eu chego, Guilherme, é a classificação, cara. A classificação, nós soubemos jogar o jogo, jogamos com o regulamento embaixo do braço, sim, mas, né, sabendo que a gente tinha na bola parada, porque o time deles iam vir forte, iam atacar nossas costas. Nós também no contra-ataque, tanto que aconteceu, nós entramos 3, 4 bolas no final, saímos na cara do gol, erramos. Mérito do adversário ter defendido, não é demérito dos nossos atacantes. E também na bola parada, que no primeiro lance, no primeiro escanteio, a gente quase faz o gol. Não sei se vocês repararam isso, por pouco se raspa, é gol. Né? Então, assim, a conclusão que eu chego é que realmente a gente está num caminho muito bom. Ademir, primeiro, boa noite ao Sábio da Exposição, boa noite a vocês, o Ademir Silva da TV Agora. A Internacional soube sofrer, né? 2 jogos difíceis. Perfeito. Tanto lá em Cariacica como aqui em Limeira. Gostaria de parabenizar você pela parte tática, a equipe muito bem distribuída dentro de campo, como você mesmo frisou, né? A equipe muito bem distribuída dentro de campo. Mas fala um pouquinho dessa equipe pra gente, dos 2 jogos, e fala como que está aí o coração da Ademir Fezan com essa classificação que veio aí, agora com chances aí de chegar à Série C. A gente... O futebol ele é dividido em 5 momentos, né? O futebol tem 5 fases do jogo, né? Você quando tá com a bola, fase ofensiva, quando você perde a bola, transição defensiva. Quando você tá marcando o adversário, fase defensiva, quando você recupera a bola, transição ofensiva e a bola parada, né? E isso o nosso time tem feito muito bem, os momentos do jogo. Por isso que eu falo, não é só o ataque. Futebol é ataque e defesa. Tá, beleza, o ataque não fez o gol hoje, como é que nós defendemos? Né? Então, assim, a conclusão que eu chego é que a gente está no caminho bom, que a gente está fortalecido nas fases do jogo, nos momentos do jogo, em todos os momentos. A gente tem contra-ataque, a gente tem construção, a gente tem fase ofensiva com bola, com posse de bola, né? A gente tem boa parada defensiva. O time deles tem 4 jogadores altíssimos. E nós não sofremos da bola parada defensiva. Nós não sofremos. E a bola parada deles é muito boa. Nós fizemos esse estudo, analisamos, a maioria dos gols, muitos dos gols deles era contra-ataque, porque é um ataque rápido. Nós estamos falando do Vitor Leque, que estava no Cruzeiro, nós estamos falando desse garoto Diego Fernandes, que é uma promessa, né, que o futebol europeu, que é eles, não sei se vocês sabem, né? Nós estamos falando do Luiz Fernando, que é um cara que já jogou em alto nível, acabou de ter um acesso com o Primavera. Esse é o ataque deles. O Maranhão, que é o cara que já jogou Série A de brasileiro. Bruno Silva, volante, já jogou no Cruzeiro, no Botafogo. Esse é o time dos caras. Fernando Henrique jogou no Fluminense, seleção brasileira. Esse é o time que nós passamos, que nós ganhamos, né? Então, é por esse caminho que eu olho. A conclusão que eu chego é que realmente a gente soube realmente sofrer, que faz parte do jogo. Você tem que sofrer também, faz parte. A gente não vai só... Nós não estamos jogando... Né? Nós estamos jogando com um time que classificou muito bem, por sinal. Um time que tem uma estrutura, é SAF, tem dinheiro, né? Tem bons jogadores. Pô, você não vai ganhar de 4, 5-0. É muito difícil, é raridade isso. Né? E o meu coração, cara, é lógico... É muito equilibrado, na verdade, sabe? Muito equilíbrio. Acho que nesse momento é pezinho no chão, muita humildade e muito trabalho. Acho que a gente tem trabalhado muito aqui, muito mesmo, né? A gente chega de manhã, sai à noite, a gente é trabalho, cara. E pezinho no chão. Não sei qual é o próximo adversário, vamos ver. E agora é descansar, esfriar a cabeça e amanhã pensar no próximo jogo. O Lucas Pinto, do Intervalo Esportivo, queria que você falasse, né, desse apoio do público também, que hoje teve mais de 4 mil pessoas que vieram aqui apoiar, mesmo, né, com a vitória de 1-0, né, fora de casa. Muito legal, Lucas. Assim, o nosso torcedor, eu vejo assim, que o nosso torcedor ele é crítico, né, até pela história da Inter, ele está certo, isso não é uma crítica minha, pelo contrário, ele é crítico pela história da Inter, ele sempre vai querer a Inter na Série A do Brasileiro, ele sempre vai querer a Inter na primeira do Paulistão. Só que a gente precisa entender o contexto e o momento, né? Qual o momento que a Inter está, né? Hoje nós temos plenas condições sim de ter um acesso para a Série C, mas a gente precisa do torcedor, a gente precisa, nós vamos decidir em casa, nós vamos decidir em casa um acesso, né? O jogo vai ser decidido no segundo jogo, e dependendo do resultado lá, dependendo do resultado do primeiro jogo, vai ser decidido aqui no Limeirão. Então a gente precisa do torcedor, a gente precisa lotar o Limeirão, né? É um jogo só, gente. Então a gente precisa do torcedor, a gente precisa colocar aqui 15, 20 mil pessoas, que eu sei que dá, quanto o Santos tinha, porque a gente não pode ter no jogo do acesso. Aí sim, esse é o torcedor, né? Tem torcedores aí, eu até falo da torcida uniformizada, pô, os caras incentivam o jogo todo, torcem o jogo todo. Teve jogo que a gente tava perdendo, os caras estavam torcendo, fantástico. É isso, contra o Marcílio, por exemplo, e a gente com um a menos ainda. E aí a força da torcida ajudou a gente.
É isso que a gente precisa. É lógico que 3 mil ajudam, 4 mil ajudam, mas você imagina o Limeirão lotado, então o 12º jogador para o acesso é fundamental. Que tal, professor? Boa noite. Eu sou Júlia Costa da Argentina, de JP Sport. E nada, eu gostaria de saber um pouco sobre a arbitragem, né? Que hoje tive uma dúvida. Hoje eu poderia haver feito um gol. E tive uma dúvida aí entre marcar o pênalti, o linha com a arbitragem, né? Então, eu gostaria de saber um pouco a sua opinião. Sim, eu não vi ainda o lance depois, pela TV, né? Pelo vídeo, eu não vi ainda. A nossa impressão ali na beira do gramado é que foi dentro da área, que foi pelo menos em cima da linha, se em cima da linha é pênalti, né? Também ficamos na impressão que é muito rápido o lance, mas também já que ele não deu pênalti, então era vermelho, né? Porque você tem essa situação quando é pênalti é amarelo, o jogador ele agride por trás e um lance promissor de gol, né? Então, ao nosso entender ali, já que foi falta, era pelo menos o vermelho. Mas é muito injusto da minha parte eu falar com tanta exatidão, até porque eu não vi no lance ainda. Ali na beira do campo é tudo muito rápido, são milésimos de segundos que às vezes a gente não consegue ter a certeza. Mas a nossa análise naquele momento, depois eu vou ver com calma, e desculpa se eu estou aqui errando, né? Peço desculpa para a arbitragem, mas a nossa impressão realmente é que foi pênalti. Primeiramente, boa noite a todos aos colegas de profissão. Giovanni Nascimento, agora Esporte TV agora. O seu jogo de futebol, ele é fragmentado em vários momentos de ataque, momentos de defesa, momentos de roubadas de bola, posse de bola, ansiedade, calmaria. Na beira do campo, em quantos momentos o senhor avalia o jogo de hoje e qual foi o fator determinante que fez a Inter passar de fase? E parabéns pela classificação, professor. Obrigado. Acho que o fator determinante é a expulsão do zagueiro deles lá no primeiro jogo, porque, volto a dizer, é óbvio que o Rio Branco ia vir para cima da gente jogando em casa. Seria muito importante. A Inter é muito forte aqui, né? Nós perdemos um jogo aqui quando a gente, teoricamente, era um time reserva, né? Que foi o último jogo contra o Goiatuba, já classificado, e a gente coloca um time que praticamente não tinha jogado brasileiro. Foi a única derrota nossa aqui em casa. E é natural o adversário, assim como foi o Marcílio e o Rio Branco, querer ganhar o jogo em casa e trazer a vitória para cá. E a gente sabia que eles iam atacar dentro do nosso campo e a transição era um bom caminho. As costas da defesa deles eram um bom caminho, e principalmente do lado esquerdo deles. E aí, numa jogada que nós treinamos muito, né, no tiro de meta, saiu a expulsão lá, né? O Albert lança, hoje quase entrou de novo, o Antônio nas costas do lateral deles, que é um zagueiro de origem, né, o número 4, é um zagueiro de origem que joga improvisado de lateral. E a gente sabia que esse era um caminho. Acho que o fator determinante foi esse, a expulsão deles lá. A gente mudou o jogo, eles baixaram as linhas e nós controlamos o jogo com a bola. Inclusive achamos o lance que foi pênalti, né? E realmente foi pênalti, eles reclamaram, falaram que não foi. Eu acredito que se não tivesse VAR, realmente não ia dar, porque é um lance difícil, mas com o VAR ficou claro que foi pênalti, então a gente classifica de forma merecida. Ok, obrigado a todos, obrigado professor. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos aí.